O tardígrado, esse ser microscópico que ninguém convidou para nada, simplesmente decidiu que morrer é opcional. Quando as condições ficam ruins, ele desliga o próprio metabolismo, encolhe e espera. Espera o quê? Tempos melhores. Pode ser anos, pode ser décadas. Enquanto você entra em colapso emocional por falta de Wi-Fi, o tardígrado está lá, pausado, tranquilo, absolutamente indiferente ao universo inteiro. A natureza criou um animal que literalmente se recusa a participar da realidade. Genial! O caranguejo ferradura existe há mais de 400 milhões de anos e ainda tem sangue azul, porque o cobre na hemolinfa faz esse trabalho. Não é estética, é química. Mas convenhamos, é difícil não achar que esse animal sabe exatamente o que está fazendo. Sobreviveu a extinções em massa, a asteroides, a glaciações e continua aqui, com sangue azul, olhando para nós como se fôssemos um experimento temporário. Tecnicamente, ele está certo. O Nautilus tem cerca de 90 tentáculos. 90! O polvo, que todo mundo acha incrível, tem 8. O Nautilus não faz questão de aparecer nas redes sociais. Não virou meme, não ganhou documentário exclusivo, mas está aí com mais de 80 tentáculos a mais que a concorrência, vivendo no fundo do oceano com uma calma perturbadora. A natureza claramente exagerou na quantidade e ninguém percebeu. O Nautilus percebeu e não ligou para ninguém. O peixe-lanterna mora nas profundezas escuras do oceano e resolveu o problema da escuridão produzindo a própria luz. Usa essa luz para atrair parceiros e confundir predadores ao mesmo tempo. Multitarefa real! Enquanto isso, você precisa de 3 aplicativos diferentes para organizar sua semana e ainda esquece o compromisso. O peixe-lanterna, sem cérebro desenvolvido, sem agenda, sem notificação, está lá brilhando com propósito duplo. A eficiência dele é francamente constrangedora. A lula-vampira escolheu morar em zonas oceânicas, onde o oxigênio é tão escasso que a maioria dos animais simplesmente não consegue existir. Ela não escolheu isso por acidente, ela foi lá de propósito, montou sua vida no lugar onde ninguém mais aguenta ficar. E ficou. É o equivalente aquático de alugar um apartamento sem janela e chamar de estratégia. A natureza criou um animal que transformou condições impossíveis em vantagem competitiva. Perturbador. Admirável. Perturbador. Ah, o camaleão! Esse animal que já não bastava conseguir mudar de cor feito um artista plástico em crise existencial, ainda resolveu aperfeiçoar a língua. Em menos de 1/10 de segundo, ele arremessa a língua e captura a presa. 1/10 de segundo. Você ainda está pensando em piscar e o jantar já está servido. Enquanto isso, tem gente que demora 3 minutos para decidir o que vai pedir no cardápio. E o gecko, claro, porque subir paredes já não era suficiente. Esse lagarto decidiu fazer isso em vidro liso, sem cola, sem ventosa, sem absolutamente nada de especial aparente. A física explica com forças moleculares microscópicas nas patas dele, mas isso não torna a situação menos humilhante. Você precisa de escada, parafuso e parede firme para pendurar um quadro torto. Ele simplesmente caminha pelo teto de cabeça para baixo e segue o dia. O axolote, esse anfíbio mexicano de cara de surpresa permanente, pode regenerar um membro perdido. Tudo bem, isso já seria impressionante. Mas o detalhe que ninguém pediu é que ele consegue fazer isso várias vezes no mesmo membro. Perde, regenera, perde de novo, regenera de novo. Você torce o tornozelo uma vez e fica mancando por 3 semanas. Ele literalmente reconstrói o próprio braço como se fosse imprimir uma segunda via. A planária é um verme achatado que, além de se regenerar quando cortado, aparentemente guarda memória simples mesmo depois de perder parte do corpo. Alguns estudos sugerem que o conhecimento adquirido permanece mesmo após a regeneração. Então esse verme minúsculo, sem cérebro convencional, pode lembrar de coisas após se reconstruir. Você esquece onde colocou as chaves com o corpo inteiro intacto. Fica à vontade. E por fim, a água-viva imortal. Quando sofre estresse ou envelhece, ela simplesmente reverte para um estágio juvenil e recomeça o ciclo de vida. Do zero, de novo, como se apertar um botão de reiniciar. Você acumula anos, responsabilidades, dívidas e cansaço e não tem botão nenhum.
Ela fica estressada e rejuvenesce. Você fica estressado e aparece uma olheira nova. Completamente justo. Ah, o Castor! Esse pequeno engenheiro que achou que redirecionar rios era uma boa ideia de terça-feira, enquanto civilizações inteiras levaram séculos para aprender a controlar cursos d'água, o Castor simplesmente acordou um dia e decidiu que o rio estava no lugar errado. Constrói represas, altera ecossistemas inteiros, muda a paisagem para sempre. Tudo isso com os dentes, sem reunião de planejamento, sem licença ambiental, só ele, a água e uma disposição absurda. A lontra marinha, por sua vez, tem uma pedra favorita. Uma pedra. E guarda essa pedra por anos. Carrega ela embaixo do braço enquanto nada, enquanto come, enquanto dorme flutuando no oceano. Existe toda uma vastidão de rochas no fundo do mar, mas ela tem a dela. Obrigada. Cientistas estudam comportamento animal há décadas, e a lontra está aqui, provando que apego emocional a objetos inanimados não é exclusividade humana. Muito pelo contrário. O lobo coordena ataques em grupos sem fazer um único som, nenhuma palavra, nenhum sinal visível, nenhum aplicativo de mensagens. A matilha simplesmente sabe. Um olha para o outro e, de alguma forma, todos entendem o plano completo. Empresas gastam fortunas em treinamento de comunicação corporativa e o lobo resolve isso no silêncio da floresta, com um olhar. Talvez o problema das reuniões de segunda-feira seja justamente o excesso de palavras. A águia careca enxerga peixes a quilômetros de distância. Quilômetros! Você mal consegue ler a placa do ônibus sem apertar os olhos. E a águia está lá no alto, identificando um peixe específico dentro d'água a uma distância absurda. Ela mergulha, pega o peixe, volta para o ninho. Tudo isso antes de você ter decidido o que vai almoçar. A natureza distribuiu os dons de forma bastante desigual. E a águia claramente não reclamou. O urso polar fareja focas escondidas sob camadas de gelo. O animal está em cima de uma superfície congelada, sem ver absolutamente nada abaixo. E ainda assim, sabe exatamente onde cavar. Nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, só o nariz. Um nariz capaz de detectar presas a metros de profundidade através do gelo, no Ártico. Enquanto isso, você perde a chave de casa dentro da própria bolsa. Mas tudo bem.